Se por aqui... Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Vamos lá. Nossa aula que seria segunda-feira, tive que remarcar para hoje, por alguns imprevistos, mas graças a Deus tudo certo, né? E vamos dar continuidade ao que mais nos importa, que é socializar conhecimento, né? Então, hoje nós vamos dar início ao componente curricular Cinesiologia e Biomecânica, como acho que já muito esperado por todos. Essa disciplina é uma disciplina bem específica, assim, da nossa área da educação física, na verdade, todas as áreas que trabalham com movimento, né? A fisioterapia, o nutricionista também, e a educação física, ela tem essa grande área de estudo porque nós trabalhamos com movimento. E se a gente trabalha com esse corpo que está em movimento, que realiza movimento, essa é uma disciplina onde a gente vai poder compreender, né, e aprofundar os nossos conhecimentos e discussões acerca do movimento humano, né? Então, ela é dividida em três unidades. Ela é dividida em 3 unidades. A primeira unidade é o que nós vamos abordar hoje. Nós vamos compreender o porquê estudar cinesiologia e biomecânica, o porquê disso, qual a importância, o que é isso. Já vou dizendo logo também que é muito complexo a gente poder abordar cinesiologia e biomecânica ao mesmo tempo. Era para ser dois componentes curriculares separados, né? Não somente um, porque é muito extenso. O que nós vamos abordar aqui durante os nossos encontros vai ser uma base mesmo, né? Vai ser cerca de pouco conhecimento para o que a área oferece, né? Inclusive existe formação continuada, né, de pós-graduações, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado dentro dessas áreas. Então, o que nós vamos abordar aqui é o mais simples, o mais básico possível dessas grandes áreas que aborda e estuda o movimento humano, né? Então, essa unidade ela é dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico, que é a diferenciação de cinesiologia e biomecânica, nós vamos compreender que cinesiologia é uma coisa, biomecânica é outra, mas que no final elas se relacionam, elas se interam, né? Elas dialogam entre si. E no tópico 2 nós vamos conhecer essas duas grandes áreas, a cinesiologia e a biomecânica, né? Então, essas áreas elas são importantes tanto para a atuação fora do espaço escolar, como também para a atuação dentro da escola, né? É necessário que a gente compreenda isso. É muito utilizado na área não formal, né? Nas bases de treinamento, na prescrição de treinamento, né? Em ajustes, em periodização, né? Em correções posturais, né? Dentre outras possibilidades. E é uma área que nós precisamos, enquanto profissionais de educação física, abraçar. Nós precisamos nos inteirar desse conhecimento. Não tem como um profissional da educação física não compreender de cinesiologia e biomecânica. É por obrigatoriedade ele compreender isso, né? Nem que seja um básico, mas ele precisa compreender. Seja dentro do espaço escolar, seja fora do espaço escolar. É extremamente necessário o profissional de educação física compreender deste conteúdo, deste conhecimento. O profissional que não conhece, o profissional que não aprofunda os seus estudos nessas áreas, eu afirmo com a maior certeza que, infelizmente, a formação dele é incompleta, né? É incompleta, não tem como, nós não conseguimos prescrever movimento, nós não conseguimos analisar movimento, nós não conseguimos
prescrever exercício, periodizar, sem compreender de cinesiologia e biomecânica. Como também compreender fisiologia, anatomia e dentre outras áreas que são extremamente importantes para a nossa atuação profissional, certo? Então, seguindo aqui, na unidade 1, a diferenciação entre cinesiologia e biomecânica, como vocês podem dar uma olhada nessa imagem, olhem só. A cinesiologia, ela é uma área que ela está relacionada com uma diversidade de outras áreas de estudos, de pesquisa, de atuação profissional, né? Que vai desde a fisiologia até a psicologia. Olha só quão complexa é ela, né? Então, a cinesiologia, ela se relaciona com a fisiologia do exercício, porque se trata de movimento, se trata de prática de exercício físico. Ela se relaciona com o desenvolvimento motor, ela se relaciona com a anatomia, ela se relaciona com o treinamento desportivo, ela se relaciona com a aprendizagem motora, ela se relaciona com a biomecânica e ela se relaciona com a psicologia esportiva, né? Então, a cinesiologia, ela não caminha só, né? Ela não é linear. Ela tem esses subsegmentos, esses segmentos, né, essas sub-áreas que ela está inserida no meio. Se a gente fala de fisiologia do exercício, é necessário a gente compreender cinesiologia, porque um determinado tipo de movimento pode influenciar fisiologicamente de forma diferente de um outro movimento. Isso é fato. O treinamento aeróbico tem uma resposta fisiológica diferente de um treinamento resistido. E como é que é realizado o treinamento resistido e como é que é realizado o treinamento aeróbico? A cinesiologia está aí. Ela estuda o movimento, né? O desenvolvimento motor, a anatomia e dentre outras áreas que se relacionam com essa grande área da cinesiologia. Então, partindo para o conhecimento etimológico da palavra, a compreensão etimológica da palavra, o que é que significa cinesiologia? Né? A cinesiologia, ela, como vocês podem ver aqui, a partir do grego, que significa, das palavras gregas kinesis e logos, ela significa o quê? Que kinesis tem o significado de movimento e logos que tem o significado de tratado, ou seja, o movimento tratado, o movimento refinado, o movimento que é estudado. Então, a cinesiologia, ela é uma ciência, né, que tem como foco a análise dos movimentos. Ou seja, ela é uma epistemologia, nós podemos dizer que ela é uma epistemologia do conhecimento, né? Ela é uma ciência do conhecimento que estuda os movimentos do corpo humano. Então, o que é que estuda o movimento do corpo humano? Qual é a área que faz isso? A cinesiologia. Né? O que é que estuda o que é que estuda deixa eu dar um exemplo aqui. O que é que peraí um momento. A biologia, ela estuda o quê? Ela estuda essa biodiversidade. O que é que estuda o movimento? A cinesiologia. O que é que estuda a estrutura do corpo? A anatomia. O que é que estuda a sociedade? A sociologia. Né? Então, vocês podem ver que todas essas palavras que terminam com logia é porque significa que é o estudo sobre algo. Então, cinésio, que é movimento, logia, que é estudo. Então, cinésio, movimento, logia, estudo do movimento. Né? Então, compreendam, a cinesiologia, ela é o estudo do movimento do corpo humano. Então, ela vai ser essa grande área que vai estudar. E olha só, se fala de movimento do corpo humano, qual a complexidade que isso tem? Vamos voltar para as áreas aqui. Se o corpo se movimenta é porque tem estruturas, anatomia, né? Esse corpo, ele é capaz de realizar habilidades específicas para determinados esportes, treinamento desportivo.
esse corpo da criança, esse corpo quando nós nascemos, nós não sabemos andar, nós não sabemos correr, nós vamos passar por um processo de adaptação, nós vimos lá isso em psicologia, né? Piaget explica essa aprendizagem, né? E isso é o quê? Desenvolvimento motor, aprendizagem motora. O nosso psicológico influencia na realização do movimento. A pressão, né? A ansiedade, a autoconfiança, a falta de confiança influencia na realização desse movimento refinado de determinadas habilidades. Psicologia esportiva. O ângulo correto de realizar tal movimento é com os cotovelos para frente, é para trás, como é o joelho do agachamento, é cinesiologia. A biomecânica vai estudar isso. Qual grau é mais ideal? Qual grau pega tal porção muscular? Qual grau de movimento? Quais os graus de liberdade das articulações? Tudo isso está relacionado à cinesiologia. Então, olha só, estuda o movimento, mas para que se estude esse movimento, é necessário a gente ter conhecimento nessa diversidade de áreas. Né? Então, a cinesiologia ela vai ser essa área, essa ciência do movimento que precisa de compreensões em elementos em determinadas outras áreas para que a gente consiga ter esse desenvolvimento. Beleza? Então, seguindo, partindo para ainda a compreensão desse conceito, né? A cinesiologia, como vocês podem ver, né? Ela é o estudo do movimento humano e ela tem as suas subdisciplinas, né? Que é a biomecânica, que eu acabei de explicar para vocês. A educação física adaptada, é necessário ter esse conhecimento. A fisiologia do exercício, o comportamento motor, o treinamento atlético, a história do desporto, a pedagogia do desporto, a filosofia do desporto, a arte do desporto, a psicologia do desporto. Olha só o quanto ela é complexa. Então, pensem, a biomecânica está dentro de onde? Da cinesiologia. A cinesiologia é a ciência que estuda o movimento, e dentro dessa ciência que estuda o movimento, nós temos uma subdisciplina que vai estudar especificamente uma determinada característica do movimento, que é a biomecânica. Né? Então, a cinesiologia está aqui e a biomecânica está aqui nessas subdisciplinas. Né? Então, partindo desse conhecimento, a cinesiologia ela vai ser essa ciência que estuda o movimento, que tem por característica estudar o movimento dentro do contexto do esporte, da arte ou da disciplina, ou da medicina. Né? Ela vai ter essa característica bem específica. Ela estuda o movimento dentro do contexto do esporte. Então, todo tipo de esporte que você imaginar, a cinesiologia ela vai ter essa possibilidade de estudar o movimento. Todo movimento que seja da arte, ela vai ter essa característica. Ela vai ter esse objetivo de analisar o movimento. Todo movimento relacionado à medicina, ela vai ter essa característica, esse objetivo. E aí, o que é a biomecânica? Compreendemos o que é a cinesiologia, mas o que é a biomecânica? A biomecânica, ela vai ser o quê? Ela vai ser a aplicação dos princípios mecânicos no estudo dos organismos vivos. Né? Ou seja, o que são princípios mecânicos? O que é que o mecânico faz com o carro? Ele vê ali as possibilidades, né, de movimento daquele carro. O que é que está empatando o movimento dele ser realizado? É o motor, né? É o arranque, é o quê? A biomecânica ela vai ser esse estudo, né, mecânico do nosso corpo para compreender como ele se movimenta. E o que é a mecânica? Olha só, a biomecânica ela é os princípios mecânicos que estuda os organismos vivos. E a mecânica? A mecânica ela é um ramo da física. Então, a bio, que vem do ser vivo,
E a mecânica que vem da física. A mecânica, ela vai o quê? Ela vai analisar as ações de força sobre partículas e sistemas mecânicos. Então, vamos pensar, vamos adiantar o nosso pensamento. Nós vamos utilizar um ramo da física que estuda essas ações de força, de resistência, de movimentação, sobre as partículas mecânicas e sobre essas partículas e esses sistemas mecânicos. E nós vamos trazer isso para os organismos vivos, o nosso corpo, o ser humano. Né? Então, nós andamos. Mas o que é que acontece nesse movimento de andar? Qual força é empregada? Qual movimento é realizado? Qual articulação está envolvida? Qual músculo está envolvido? A mecânica, a biomecânica vai compreender isso. E ela vai compreender a partir de quê? De dois ramos importantes que vem lá da mecânica. Uma, que é a estática, que é aquela ramo da mecânica que se trata de sistemas de um estado constante, ou seja, aquele movimento que é realizado parado. Como assim movimento é realizado parado? Acontece. Nós não estamos em movimento. Eu estou movimentando meu braço aqui, ó. Eu estou em movimento de aceleração? Meu corpo está em movimento de aceleração? Não. Um membro do meu corpo está em movimento constante. E o ramo da dinâmica, que é aquele ramo da mecânica que vai se tratar de sistemas submetidos ao quê? A aceleração, a marcha, a corrida, o nadar, né? E dentre outros tipos de movimento. Vocês estão compreendendo? Vocês estão sacando a ideia? Gente. Estão? Então a biomecânica, gente, ela vai o quê? Antes de falar aqui desse contexto histórico, ela vai o quê? Ela vai procurar o quê? Medir, modelar, explicar, categorizar e catalogar os padrões de movimentos baseados na física do movimento humano. Né? Então, é a biomecânica que vai dizer, é a partir da biomecânica que está dentro da cinesiologia, que vai dizer que, ó, se eu realizar a puxada anterior, pronada, nesse ângulo, eu vou conseguir recrutar mais fibras musculares da musculatura alvo. É a biomecânica que vai dizer que, se eu agachar com os joelhos direcionado às pontas dos meus pés, eu vou evitar lesão articular e eu vou conseguir recrutar as fibras musculares ideais daquele músculo alvo. Olha só, é a biomecânica que vai fazer esse trabalho. É ela também que vai dizer que, ó, se eu agacho numa amplitude de 90 graus, eu posso recrutar tais fibras. Se eu agacho numa amplitude maior, eu posso recrutar várias outras fibras. E por aí vai. É a biomecânica que vai nos trazer isso. Que vai realizar esse estudo. Por isso ela vai o quê? Medir, modelar, explicar, categorizar e catalogar os padrões de movimento. A ideia de padrão de movimento correto, que isso acontece muito na musculação, por quê? Lembrando que na filosofia, na antropologia e culturalmente, né, falando, não existe um padrão de movimento correto. Cada corpo realiza o seu movimento da sua forma. Cada pessoa é única e tem um padrão de movimento. Só que no estudo do esporte, principalmente do exercício resistido, que é a musculação, a gente tenta padronizar o movimento
para evitar lesões musculares, evitar lesões articulares, para evitar desvios posturais. Né? Por isso, o intuito é a gente fazer o quê? A gente avalia primeiro, para a gente compreender quais são os desvios posturais primeiro, para que a gente possa corrigir esses desvios posturais, para que aí o nosso aluno comece a ter a sua hipertrofia muscular, né, ou emagrecer, dentre outras coisas. E é a biomecânica que faz isso. Né? É a biomecânica que faz isso. Ela adapta, ela categoriza, ela vai catalogar. Né? É ela que vai dizer que a rosca direta, o ombro não pode fazer essa extensão ou essa flexão. O ombro não pode abduzir. Né? É a partir do estudo da biomecânica. É ela que catalogou isso. Foi ela que estudou, explicou, né, esses padrões de movimento. Então, pensando em tudo isso, olha só quão complexo que é, a biomecânica ela é algo que é multidisciplinar. Né? Se ela tem como objetivo analisar esses parâmetros físicos do movimento, é necessário que a gente também beba da água da o quê? Da fisiologia, da anatomia e dentre outras áreas. Ela não é isolada. Certo? Seguindo. A partir dessa compreensão conceitual, nós vamos adentrar algumas explicações socioculturais históricas. Né? Para depois a gente vai voltar a algumas outras áreas de forma aprofundada. Tem conhecimentos que eu trouxe aqui que não tem no livro de vocês. Viu? O livro ele é um pouquinho fraco. Fraquinho. Então, quando a gente fala sobre essa construção histórica da cinesiologia da biomecânica, nós temos aí como pai da cinesiologia Aristóteles, né? Por quê? Aristóteles, ele foi um dos primeiros autores, né, a estudar os movimentos humanos, né? Não só humanos, mas tipo dos animais. Ele é considerado o pai da cinesiologia, por quê? Porque foi ele que o primeiro que começou a observar os animais no seu ambiente natural, né? Então ele viu o animal e ele começou a observar esse animal. E a partir desse processo de observação desse animal, ele começou o quê? Ele começou a retirar conceitos e descrevendo a ação do movimento que ele realizava, né? Dos músculos, né? Do movimento que a articulação fazia. Então ele começou a ter o quê? Uma análise geométrica. Então, Aristóteles, se caso cair alguma coisa na prova, sobre quem foi o pai da cinesiologia, quem é o pai da cinesiologia, vocês dizem. Foi Aristóteles. Por quê? Porque ele foi o primeiro que começou a observar os animais dentro do seu ambiente natural, com a ideia de retirar conceitos, né, e descrições dos músculos, articulações, das ações do movimento que aqueles animais faziam. Né? Aí, nós temos também Arquimedes, né? Arquimedes, que foi também um dos... Ele iniciou primeiro com seus conceitos matemáticos, geométricos e também mecânicos, né? E utilizou também alguns princípios hidrostáticos, que ele começou a explicar como os corpos flutuavam. Né? Então, ele notou que o corpo do ser humano ele conseguia flutuar dentro de um espaço líquido. Então, os seus estudos foram baseados nessa cinesiologia da natação. Né? E ele, em suas considerações, ele descrevia essas leis, né, de alavancas, do centro de gravidade, de como esses corpos conseguiam flutuar.
Arquimedes também é um dos precursores aí, pioneiros dos estudos da antiguidade. E temos também Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, que ele escreveu aquela sua obra, né, O Homem Vitruviano, né, que ele começou a dizer que o homem estava no centro de todas as coisas. E ele começou, a partir desses estudos, não só Leonardo da Vinci, mas também como Maquiavel, Miguel Ângelo, né, eles, a partir dessa liberdade do pensamento lá no Renascimento, lembrem que isso aqui acontece no Renascimento, eu não vou dar aula de história, vocês compreendem já, né? A gente vem da Idade Média e aí passa para o Renascimento, né? Ou na Idade Média, tudo que era de culto ao corpo era proibido, porque a igreja era o poder. Depois vem o Renascimento, e a partir do Renascimento começa-se a ter novos estudos sobre o corpo humano, e um dos grandes estudiosos precursores desse momento é Leonardo da Vinci, junto com Miguel Ângelo e Maquiavel, né? E a biomecânica no Renascimento, a partir desses grandes autores, eles começam os primeiros trabalhos científicos, já científicos, né, de realizar pesquisa, de comprovar as bases anatômicas e fisiológicas. Né? Eles começaram a estudar as ações musculares, né? Os movimentos das articulações de forma científica. São esses caras que começam a estudar aqui. E aí, para que a gente possa compreender melhor e fechar essa ideia de conceitual e histórica, nós compreendemos que, lembrem-se, cinesiologia é a ciência que estuda o movimento humano. Certo? Não esqueçam isso. E a biomecânica, ela é o estudo do movimento e do efeito das forças que ocorre sobre esse sistema biológico, sobre esse corpo. Consegue compreender? Cinesiologia, ela é a área, a ciência que estuda o movimento humano. A biomecânica, ela está dentro dessa ciência, só que especificamente ela vai estudar as forças, o efeito dessas forças que empregam esse movimento humano. E compreender ações musculares, ações articulares, né? Ações de força, ações de resistência que esses movimentos empregam. Certo? Tranquilo? Compreendem? Alguma dúvida? Podemos seguir? E aí, gente, alguém me dá um feedback? Vamos lá. Seguindo. A cinesiologia, como ela tem esses subtópicos, olha só que interessante. Vamos lá. Peraí, viu, gente? Vai haver áreas, né? Ou seja, sub-áreas na cinesiologia que vai dar base a esse estudo do movimento humano, né? Vai dar base a esse estudo do movimento humano. Uma delas, nós podemos ver 4 áreas que são feitas, 4 áreas utilizadas para esses efeitos de medição dos movimentos, que são a cinemetria, né? Então, a cinemetria, ela é uma área de estudo de medição do movimento humano que está dentro da cinesiologia e da biomecânica. Ela vai ser o quê? A cinemetria ela é uma metodologia biomecânica que se destina à obtenção de variáveis cinemáticas para a descrição de posições ou movimentos no espaço. Ou seja, ela, a partir
da utilização de imagens que são capturadas, da realização da execução dos movimentos, ela vai conseguir compreender a velocidade, o deslocamento, a posição e a orientação que esse corpo, que esse movimento está sendo realizado. Vocês compreendem? Exemplo. Quando a gente vai analisar, vamos pensar que nós vamos analisar a marcha, ou seja, a caminhada do nosso cliente. Se você for um professor de corrida, né, um profissional que prescreve treinamento de corrida, para que você possa melhorar o desempenho do seu aluno, você vai precisar fazer o quê? Uma avaliação de como é a marcha dele. Como é a pisada, se existe uma rotação interna ou externa do quadril. Porque se ele não tem uma pisada firme, se ele pisa primeiro com o calcanhar ou com a ponta do pé, tudo isso influencia no desempenho desse seu aluno. E é necessário que você compreenda isso. Quem é que vai fazer esse estudo, gente? A cinemetria, que está dentro da biomecânica e da cinesiologia. Existe a cinemetria que, em níveis padrões, ouro, né, que são feitos em pesquisas científicas, né, em grandes laboratórios, onde se bota o indivíduo, né, e aí bota ele realizar um movimento e estuda aprofundadamente como esse movimento é realizado. O que é que acontece com a articulação, se está fora do padrão, se precisa melhorar, qual musculatura está encurtada, que faz com que esse pé ou esse joelho, né, esteja valgo, varo, ou esse pé esteja numa inversão, eversão, né? É a cinemetria que vai fazer isso. Além da cinemetria, ainda falando que ela é um conjunto de métodos que permite determinada posição e orientação dos segmentos corporais, ela busca medir os parâmetros cinemáticos do movimento, posição, orientação, velocidade e aceleração. E ela também é um instrumento básico para medidas cinemáticas, que é o quê? Baseado em câmeras de vídeo, que eu acabei de falar para vocês. Se você pegar uma câmera e você filmar o seu aluno correndo e você fazer o estudo daquela corrida que ele realiza, você vai compreender o que é que você pode melhorar, o que é que você pode prescrever para melhorar esses desvios posturais e de movimentos que ele realiza para que ele tenha uma melhor marcha, ou seja, uma melhor passada de corrida, né? Existem vários softwares, né, dentre outros, que utiliza como bases para a cinemetria. E, além da cinemetria, nós temos outros métodos de medição, né, na biomecânica do esporte. A antropometria, né, que vai ser aquela que nós vamos falar especificamente dela aqui, aprofundada, vou trazer coisas que não tem no módulo de vocês, né? A antropometria, que é aquela que vai determinar as características do nosso aparelho locomotor, que é o que? O nosso corpo, né? Com dimensões de formas geométricas dos segmentos corporais, ou seja, vai tirar perimetria, né, dobras cutâneas, percentual de gordura, percentual de massa magra, tudo isso acontece aqui na antropometria. É a avaliação física em si, vamos assim dizer. A cinemetria que eu acabei de falar para vocês. A dinanometria, que vai ser basicamente vai ser uma avaliação, uma medição de força que determinados movimentos ou segmentos do nosso corpo exerce, né? E a eletromiografia. A eletromiografia, vocês já ouviram falar de eletromiografia? Ou seja, é um tipo de avaliação, de medição, a partir da utilização de algumas tecnologias, né? Utilizam de pontos elétricos que são colocadas no nosso corpo, principalmente no músculo, para captar como acontece a ação muscular em determinados movimentos.
É a partir da eletromiografia que a gente consegue compreender que a cadeira extensora, ela trabalha mais vasto, medial, lateral, o reto femoral. Ela vai dizer, ó, nesse ângulo trabalha tal mais essa fibra, né? E naquele ângulo trabalha outro. Por quê? Ela vai conseguir captar a partir de elétrodos que são colocados no músculo para saber quais músculos estão sendo mais trabalhados em determinado movimento. Olha só como complexo é isso, gente. Né? Então, esses sistemas de medição em biomecânica, eles foram evoluindo a partir das áreas de investigação. Tudo isso a partir da ciência. Né? E são consideradas novos sistemas de medição biomecânicos. A cinemetria é um exemplo de como acontece. Né? Vocês podem ver aqui o indivíduo correndo numa esteira, e a partir dessa imagem a gente já consegue fazer uma análise cinesiológica e biomecânica do movimento. Olhando aqui para essa imagem, quem consegue me dar uma resposta aqui de análise cinesiológica? O que é que está acontecendo aqui nessa imagem? Quem consegue fazer uma análise aqui dessa imagem? Alguém? Olha só, uma análise básica. Vamos olhar as articulações. A partir dessa imagem, a gente consegue compreender que nós temos um indivíduo correndo em uma esteira. Ele está em movimento de aceleração, né? E nós percebemos que o seu ombro tem uma leve extensão, o seu cotovelo tem uma leve flexão, basicamente aqui em 30 graus, né, de flexão, para que ocorra o equilíbrio desse corpo permanecer em movimento. A partir daqui, análise dos membros inferiores, nós conseguimos compreender que nós temos a perna esquerda dele lá em uma leve flexão do quadril, uma leve flexão do joelho, né? E o seu tornozelo em uma leve dorsoflexão. Permanecendo como base em cadeia fechada aqui, né? Ou seja, em contato com o solo, para que se mantenha o equilíbrio de movimento constante. Analisando a sua perna direita, vemos que, ao mesmo tempo que a esquerda está em uma leve flexão, a sua perna direita ela tem uma leve extensão, onde o seu joelho está em uma flexão de 90 graus, né? 90 graus, e o seu tornozelo em uma flexão plantar. Olha só. Como eu consegui fazer essa análise? A partir dos conhecimentos da cinesiologia e da biomecânica. A gente consegue compreender que joelho faz flexão, extensão, que tornozelo faz dorsoflexão, flexão plantar, que ombro faz abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, e que aqui nessa foto é necessário que o indivíduo está realizando esse movimento para que ele possa manter o seu constante equilíbrio. Poderíamos aprofundar essa análise? Sim. Quais os possíveis desvios posturais? Quais musculaturas estão envolvidas? Nessa flexão do joelho, o músculo do quadríceps dele está em contração isométrica, concêntrica ou excêntrica? Olha só, isso são conhecimentos que a cinesiologia vai nos dar para a gente poder compreender isso. A cinemetria nos dá essa base. Certo? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Fiz somente uma avaliação básica. Passando. A dinanometria. Vocês podem ver, nós temos aqui um equipamento chamado de dinanômetro, que ele vai ser um equipamento responsável por medir a força que nós temos em determinados movimentos. Né? Então, olha aqui. Aqui nós temos uma mulher, né, que ela está medindo a sua força do bíceps ou força dos seus braços para saber
qual grau de força ela consegue exercer, né, nesse segmento. Temos aqui alguns tipos de dinanometria, como o exame isocinético. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês já ouviram alguém fazendo esse teste aqui? Acho que mais joga com futebol, né? Às vezes. Isso, muito bem. Todo jogador de futebol, ele faz esse exercício, ele faz esse teste em pré-temporada, antes de iniciar a competição, ou então quando ele é contratado. Por quê? Porque ele é um exame chamado isocinético, que faz parte da dinanometria, para saber como está a força dos seus membros inferiores. Então, é tipo uma cadeira extensora, onde ele vai exercer uma força de extensão do seu joelho, né? E ali ele vai conseguir medir se o seu membro, a sua força, a perna direita está com a mesma força da perna esquerda. Se existe um desequilíbrio, é um dado para se analisar e trabalhar a partir do treinamento físico para que se equilibre essa força. Por quê? Se existem membros que estão com forças desproporcionais, o meu atleta ele vai correr risco de lesão e risco de não desempenhar as habilidades específicas de forma com qualidade. Então, é realizado, olha a importância da realização desses testes para que a gente possa ter o melhor desempenho possível dos nossos atletas, né? A eletromiografia, olha aí, elétrodos que são encaixados em vários segmentos do nosso corpo, nos musculares, e a partir daqui ele vai realizar um movimento e aqui vai sair dados de que tais musculaturas estão sendo mais recrutadas ou não. E a antropometria? A antropometria, como vocês podem ver nessa imagem, né, ela vai ser basicamente uma das áreas mais complexas, né, e mais completas também. Por quê? Ela vai trazer medidas, né, de todo o nosso corpo. Ela vai estar relacionada ao tamanho físico, que é comprimentos, profundidades e circunferências corporais, né? Comprimentos de membros, comprimentos do nosso corpo, comprimentos musculares, né? Comprimentos teciduais, dentre outras. As profundidades, né? E as circunferências. Circunferências de perna, de bíceps, né? De tórax, de cintura, de quadril, né? De panturrilhas, dentre outros tipos de circunferência. E a realização dessa avaliação do tamanho físico, que está relacionada ao comprimento, profundidades e circunferências, ela nos traz resultados para a concepção de postos de trabalho, equipamentos e produtos e diagnósticos na área médica. Então, vamos lá. Se eu não realizo uma topometria com o meu aluno que vai iniciar comigo lá na academia, o que é que pode acontecer? Eu posso contribuir para que ele consiga avançar em desvios posturais e não melhorar. Por quê? Se eu não consigo compreender que o bíceps direito dele está maior do que o esquerdo, eu não vou saber prescrever o exercício ideal para ele. Se eu não compreender que o quadril dele tem uma rotação externa, eu não vou saber qual prescrever o exercício ideal para ele. Ou a adaptação do exercício melhor para ele, para que ele corrija esses desvios posturais. Se eu não compreender que os meus alunos, o meu aluno, ele está com um percentual de gordura acima do ideal, eu não vou saber prescrever o exercício ideal para ele. Não vou saber se ele vai ter que emagrecer ou se ele vai ter que hipertrofiar. Não vou saber. Então, a antropometria, a realização dela, né, a importância dela, o objetivo dela é nos trazer esses dados para que a gente possa, isso na educação física, viu, gente? Para que a gente possa compreender o corpo, as características do corpo do nosso aluno,
e a gente possa prescrever em cima daquela especificidade do corpo do nosso aluno. Né? Compreendem? Então, olha só aí. Alguns equipamentos da antropometria. Nós temos aqui o quê? Uma fita métrica, né, que é utilizada para se tirar circunferências, comprimentos de membros, dentre outros. Nós temos aqui um paquímetro, né, para que a gente possa medir tamanho ósseo, dentre outros segmentos corporais. E nós temos aqui um medidor de dobras cutâneas, que, meu Deus do céu, como é que eu tô com a cabeça onde? Como é que eu esqueço isso? Eu utilizei hoje. Que aqui vai medir os milímetros de gordura. Eu acho que o meu tá aqui. Deixa eu olhar se eu trouxe o meu. Ah, não, tá não. Deixei o meu lá na Bahia. Esse aqui eu vou mostrar a vocês. Que vai medir os milímetros de gorduras em cada segmento. É só utilizado pelos professores de educação física? Não. Todo profissional que trabalha com movimento, com estrutura do corpo, ele utiliza desses equipamentos. Né? Ele vai utilizar desses equipamentos aí. Como utilizá-los? Vocês vão ter a oportunidade de poder testar isso. Existe uma disciplina específica no curso que vocês vão poder abordar de forma mais aprofundada, né? De forma mais aprofundada a utilização desses equipamentos, né? Porque é uma disciplina que uma disciplina que vocês vão estudar aprofundadamente. Como é que eu posso dizer? Fórmulas, né? Como se manuseia o equipamento, quais são os locais específicos de pegar, né? Quais os locais científicos ideais que deve se pegar, né? Como se manuseia o adipômetro, como se manuseia a fita métrica, como se manuseia o paquímetro, como se manuseia o estadiômetro, como se manuseia a balança de bioimpedância, né? E dentre outras. E aí, o nome é adipômetro mesmo. Adipômetro ou plicômetro. Um dos dois. Qualquer uma das duas nomenclaturas está correta. Adipômetro ou plicômetro. A antropometria ela é dividida em algumas subdivisões. Olha só. Ela tem a somatometria, que é aquela que vai medir as dimensões corporais, né? A cefalometria, que vai estudar as dimensões das medidas da cabeça. A osteometria, que vai estudar os ossos cranianos. E a pelvimetria, que vai estudar as medidas pélvicas. Essas são subdivisões da antropometria. Só que nós utilizamos basicamente na área da educação física essa aqui, ó, a somatometria. Né? Porque é essa divisão que nós precisamos dominar para que a gente possa conhecer as características físicas corporais dos nossos alunos. É aqui que nós vamos saber altura, peso, percentual de gordura, percentual de massa magra, percentual de peso líquido, né, que a gente chama de avaliação bicompartimental, que é gordura, músculo, osso e massa líquida. E líquido. Aqui a gente vai saber circunferências, tamanho de bíceps, tamanho de tórax, tamanho de quadril, circunferência de pernas, circunferências de panturrilha, né? Aqui a gente vai saber tamanho de osso, diâmetro do osso e dentre outras coisas, que são importantes para que a gente possa colher dados
avaliar esses dados para que a gente possa prescrever o melhor exercício para os nossos clientes. Sem isso, você vai estar dando um tiro no escuro, sem saber para onde é que você está indo. É necessário que a gente compreenda isso. Não se treina indivíduos, não se treina clientes, não se treina alunos, sem antes você fazer uma avaliação física. Não tem como. Você está correndo um grande risco de não trazer resultados significativos. Ou seja, você está sendo um profissional aleatório. Você não está estipulando objetivos e bases e metas ideais para o seu aluno. Certo? Então, precisamos compreender isso. Essa é a área da antropometria que nós precisamos ter domínio. Tem que ter domínio. Tem que saber manusear o adipômetro. Tem que saber manusear a fita métrica. Tem que saber manusear o paquímetro. Tem que saber manusear o estadiômetro. Tem que saber tirar as dobras cutâneas. Saber avaliá-las. Né? Tem que saber tirar as circunferências, saber avaliá-las. Tem que saber tirar o peso ideal, né? A altura ideal, tudo certinho para que a gente possa prescrever da melhor forma para os nossos alunos. E aí, dentro da antropometria, da somatotofia, da somatometria, quer dizer, nós temos as classificações do somatotipo. O somatotipo é o quê? São os famosos biotipos, né? Os biotipos que nós temos. Só para ele rapidinho, deixa eu só atender aqui esse celular que acho que é minha mãe. 1 minuto, viu? Rapidinho. Vamos lá, voltando. Então, nós temos as classificações dos somatotipos, que são basicamente os famosos biotipos. Só que os biotipos, gente, não são como a gente pensa no senso comum, né? Ah, eu sou ectomorfo, ah, eu sou endomorfo, ah, eu sou mesomorfo. Inclusive, é muito difícil você encontrar uma pessoa totalmente ectomorfo, totalmente mesomorfo, totalmente endomorfo, né? Por isso fala somatotipo. A gente só consegue compreender os biotipos, o biotipo ideal daquela pessoa, onde ela se encaixa, a partir de uma avaliação de somatotipo, né? E existem várias ideias loucas aí, tem a do dedo, né? Para medir o punho, se passa ectomorfo, se o dedo fica colado no outro é mesomorfo, se fica distante é endomorfo. Existem várias ideias, né? Ah, só porque tem os ossos longos, só porque os ossos são curtos, aí se encaixa nisso, se encaixa naquele, não é realmente assim, né? Não é realmente assim. É claro, é uma forma de se compreender, mas cientificamente não é assim. Não é o dado exato, real, do que aquela pessoa se encaixa. Só que dá para nos dar uma base boa de como isso acontece. Então, a classificação de somatotipo ela é o quê? Ela é a descrição da conformação morfológica presente. Ou seja, conformação morfológica presente. Professor, eu posso hoje eu posso ser hoje eu sou a partir do meu somatotipo um ectomorfo. Futuramente eu posso me tornar um mesomorfo? Nosso corpo muda a todo momento. Por isso tem avaliação. Pode se tornar.
Não é porque eu nasci ectomórfico que eu vou morrer ectomórfico. Eu posso ter as características de um ectomórfico, mas o meu metabolismo é de um ectomórfico. A minha estrutura muscular e óssea não pode mudar? Pode. Isso é fato que pode. Por isso existe treinamento. Então, ela é a conformação morfológica do presente. Um exemplo. Se eu tenho um indivíduo que ele é considerado ectomórfico, eu vou ter compreensão que o metabolismo dele é extremamente acelerado. Porque ele gasta muita energia. Eu preciso fazer o quê? Poxa, se eu não modificar esse metabolismo desse indivíduo, eu não vou conseguir hipertrofiar ele. Porque ele gasta energia demais. Então, vou ter que modificar o treinamento, a estrutura alimentar, a estrutura do dia a dia dele, para ele dar uma cochilada durante o dia, né? Se movimentar menos, para economizar mais energia, para que a gente possa adquirir esses resultados. Olha só a importância da gente compreender isso. Então, é a descrição morfológica presente, que é expressa em uma série de 3 numerais dispostos sempre na mesma ordem. Onde o primeiro componente refere-se à endomorfia, ou gordura relativa. O segundo, a mesomorfia, ou desenvolvimento muscular. E o terceiro, a ectomorfia, ou linearidade específica. Possivelmente, o endomorfo, ele é caracterizado por aquele indivíduo que tem baixa estatura, né? Que tem grande gordura, localização de gordura pelo corpo, tem ossos curtos e densos, né? O mesomorfo é basicamente aquele conhecido como aquele que nasceu com o corpo abençoado, né? Tem uma estrutura genética muscular bem definida, aparente, né? Estatura não alta demais, como também não baixa, uma estatura ideal, né? E o ectomorfo vai ter aqueles aspectos de características de ossos longos, alta estatura, né? Magro, extremamente magro. Eu mesmo não sou puramente ectomorfo, mas tenho predisposição para ser. Então, a endomorfia, ela vai apresentar característica da estrutura física de quê? Arredondamento das curvas corporais. Considera-se um indivíduo obeso. Um bom exemplo de endomorfia plena, pois o relevo muscular praticamente não é notado, ou seja, você não consegue notar aquela densidade muscular aparente, né? Mas aparece grande volume o quê? Abdominal, pescoço curto e ombros quadrados. Essas são características de um endomorfo. A mesomorfia é considerado o segundo componente do somatotipo de Sheldon, né? Que é o cara que criou essa teoria, que estudou esse conhecimento. As principais características da mesomorfia é o quê? Aquelas pessoas que apresentam grande relevo muscular aparente, né? Contornos predominantes na região do trapézio, deltoide, abdômen, bem como uma estrutura óssea mais maciça, principalmente na região do punho e do antebraço. Apresenta pouca gordura corporal e permite uma boa visualização do arcabouço muscular, né? Basicamente encontrado em atletas. E a ectomorfia é aquele indivíduo que é identificado com linearidade corporal, ou seja, reto, linear, né? Tem discreto volume muscular, pequena presença de tecido gorduroso e pode ser considerado componente de magreza. Então, professor, só porque o cara é alto demais ele é ectomorfo? Não.
Não é porque ele é alto que ele é ectomorfo, não. Existem outras características, né? Então, olha só, endomorfismo, referente à adiposidade. Olha aqui essa tabela, né? O mesomorfismo é relacionado ao músculo esquelético vezes altura, e o ectomorfismo, o comprimento, né? Então, quanto mais alto e linear eu for, eu me encaixo enquanto um ectomorfo. Quanto mais gordura corporal eu tenha, adiposidade corporal alta, eu posso me caracterizar um endomorfo. Então, o alto que tem uma grande capacidade de adiposidade corporal, ele pode ser um endomorfo? Pode. Ele pode estar aqui, ó. Mas se eu sou baixo e magro demais e tenho uma linearidade, eu posso me encaixar aqui. E por aí vai a gente caracterizando os biotipos. E quais são os métodos que são utilizados pela antropometria? Vamos lá, já acabei falando de forma involuntária para vocês. Vamos lá. Medidas de massa corporal. Nós vamos ter vários protocolos aí, né, de medidas de massa corporal. Vamos ter Pollock, vamos ter Guedes, né, vamos ter Flick, vamos ter vários protocolos de medidas de massa corporal. Vamos ter espessuras de dobra cutânea, como também de Pollock, de Guedes, de Flick, dentre outros. Diâmetros, que é utilizado a partir do paquímetro, diâmetro ósseo, né? Os comprimentos dos ossos também utilizados pelos paquímetros. Altura e circunferências. Todos esses aqui são métodos utilizados para medidas de massa corporal. Ou como medidas da antropometria. E todos esses métodos aqui, nós precisamos ter domínio. Nós precisamos saber fazê-los. Nós precisamos saber aplicá-los para que a gente possa ter dados dos nossos alunos, para que a gente possa prescrever da melhor forma. Certo? Seguindo. E quais índices são utilizados na antropometria? Olha só. Nós conseguimos colher dados, aplicar aqueles métodos, e o que é que nós vamos ter em mãos a partir de colher esses dados? Aqui tem 3, mas existem vários outros. Primeiro, índice de massa corporal, IMC. Isso é fácil, né? Peso dividido pela altura ao quadrado. Nós vamos ter o índice de relação cintura e quadril, que é o RCQ. Circunferência do quadril, circunferência da cintura. Dividir um pelo outro. Vamos ter um dado. E o índice de conicidade, que também é um outro dado que nós vamos ter. Além disso, nós vamos ter o quê, gente? Percentual de massa magra, percentual de gordura, peso líquido, peso ósseo, e dentre outros tipos de índices de dados que nós vamos ter para que a gente possa avaliar e prescrever melhor para os nossos alunos. Olha o índice de conicidade, isso não tem no livro de vocês, viu? Tudo isso que eu estou falando aqui não tem no livro. Índice de conicidade. Esse índice, ele vai se basear no pressuposto de que o perfil morfológico do corpo humano, ao apresentar uma maior concentração de gordura nessa região central, como vocês podem ver aqui, ó, apresenta um formato parecido com um duplo cone com base comum, ao passo que, ao apresentar menores quantidades de gordura na região central do corpo, apresenta aparência similar a um cilindro. E o que isso quer dizer, professor? Se o indivíduo tem esse índice de conicidade alto, o que isso quer dizer? Como avaliamos isso?
Se ele tem um índice de conicidade alto, significa que esse indivíduo, a partir desse parâmetro, ele corre risco de desenvolver doenças crônicas degenerativas, como hipertensão, diabetes, dentre outras. Ele corre risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E ele nos dá uma base que ele tem uma grande adiposidade na região central do seu corpo. Qual é a fórmula que se tem que utilizar para saber o índice de conicidade? Essa aqui, ó. Índice de conicidade, circunferência da cintura, média cintura, tira o peso, tira a estatura, e aí faz essa formulazinha aqui. Certo? Olha aqui um exemplo. Vamos se dizer que o indivíduo tenha 90 centímetros de circunferência da cintura. Passando a circunferência da cintura para metros, nós vamos ter o quê? 90 dividido por 100, 0,9. E aí vamos dizer que o indivíduo tem 78 quilos e 1,77 m. Índice de conicidade, 0,9 dividido por 0,109 vezes raiz quadrada do peso dividido pela altura. Vamos ter peso dividido pela altura, 44,06. Qual a raiz quadrada de 44,06? 6,63. Então, vamos lá. Isso é matemática. Índice C é igual a 0,9 dividido por 0,109 vezes 6,63. Que vai ter 0,9 vezes 0,722, nós vamos ter um índice de conicidade de 1,24. Significa que esse indivíduo, ele corre um determinado risco. Por quê? Porque valores próximos de 1, olha só como a gente analisa. Lembrem-se, o indivíduo tem 1,24 de índice de conicidade. E o que é que a ciência diz? Que valores próximos de 1, perfil morfológico similar de um cilindro perfeito, é um indicativo de baixo risco para aparecimento e desenvolvimento de disfunções cardiovasculares e metabólicas. Ou seja, esse indivíduo ele tem pouca probabilidade de desenvolver doenças crônicas degenerativas. Se o indivíduo apresenta valores próximos a 1,73, ele tem um índice de conicidade, né, alto, indicando que ele tem um elevado risco para aparecimento de desenvolvimento de disfunções cardiovasculares e metabólicas. Gente, vocês têm ideia do quanto isso é importante? Olha o que vocês podem apresentar para os alunos de vocês. Se você faz isso com seu aluno, que eu acho que é difícil ter um personal que faça, e você mostra isso pro cara e fala, olha, você está nessa situação, cara, você corre risco disso. Você motiva o seu aluno a treinar, você fideliza ele com você, e você está dando um retorno top da galáxia enquanto profissional de educação física. É esse profissional de educação física que a gente precisa no mercado de trabalho. Não é o cara que fica copiando o treino de fulano. Não é o cara que fica copiando o treino de ciclano. A partir daqui, você sabe o que fazer com ele. Só apenas desses dados. Você sabe que você precisa baixar essa perimetria abdominal. Se você faz isso com o seu aluno, você fideliza ele pro resto da vida. Que quase ninguém apresenta isso, quase ninguém faz isso. Isso é simples, existem vários outros. Vamos partir para o próximo. Compreenderam aqui índice de conicidade? Sim? Pronto, vamos lá. Seguindo.
Além do índice de conicidade, que é um parâmetro de saúde, né? Você diz a situação do cara, ó, você está correndo risco ou não está. Pode acontecer isso com você, ou não pode. Você está dando um parâmetro. Além do índice de conicidade, nós temos a relação cintura-quadril. Esse é muito simples, gente. Poxa, somente pegar a circunferência do quadril e a circunferência da cintura. Onde é que tira a circunferência do quadril, gente? Quem sabe me dizer aqui, sem olhar para a imagem? Ah, professor, é 2 dedos acima do umbigo. Não, não é. Cientificamente, a medida é observável. Menor perimetria. Onde você observa a menor perimetria do quadril, você vai lá e tira. Tirou essa medida, tirou da cintura, viu? Me equivoquei aqui na fala. Cintura, menor medida que você consegue observar. Menor perimetria que você consegue observar. Olhou para o indivíduo, viu a menor perimetria, você bota a fita e tira a medida. Como você vai tirar de lado? Não, de lado não dá para você observar qual é a menor perimetria ali. Tem que ser de frente ou de costa. Eu aconselho de frente primeiro. E você puxa para trás. Quadril, como é que acontece? Maior perimetria do quadril. Ah, é aqui abaixo do umbigo? Não. Maior perimetria do quadril. Aí você vai observar de quê? Aí você já vai ter que tirar a medida de lado. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada glúteo. Onde você consegue ver a maior perimetria do glúteo, é ali onde você vai tirar a medida do quadril. Pegou a medida da cintura, simples. Pegou a medida do quadril, divide um pela outra, você vai ter um dado. Esse dado é importante para quê? Mais um parâmetro de saúde. Se o RCQ está alto, significa que esse indivíduo corre risco de desenvolver doenças crônico-degenerativas, hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia, distúrbios plurimetabólicos. Se está baixo, tá ok. Como é que nós vamos saber se está alto ou se está baixo, professor? Vai ter um número, né? Essa divisão vai nos trazer um número. Onde é que nós vamos saber a compreensão desse número? Temos uma tabela para sexo masculino e sexo feminino. Como acontece? Vamos lá. Olha só. Imagine que vocês vão ter um aluno de 35 anos, homem. Você vai lá e tira a medida da cintura dele, 98 centímetros. Você tira a cintura, ou você tira a medida do quadril, 102 centímetros. 98 dividido por 102, cintura dividido pelo quadril, vai dar 0,96. Vamos para onde? Vamos para a tabela da Physical Test, que foi feita por Bispo em 2004. Ele nos diz que, a partir da idade desse homem de 35 anos, ele está aqui, ó, entre 30 e 39, ele está em alto risco de desenvolver doenças crônico-degenerativas. Se você faz isso com seu aluno, simples medidinha dessa, você está dando um show. Simples. Fácil. Vocês fazem isso? Vocês conhecem alguém que faz? Me digam. Falem aí. E aí? Já conheciam isso? Já tinham visto falar? Pelo menos na academia que eu já fui, nunca fizeram isso, não. Nunca viu? Não, só na e coisa de emagrecimento só. Quem que trabalha em academia? Como? Quem aqui trabalha em academia? Personal trainer.
Alguém aqui trabalha no espaço da academia? É instrutor? Já? Sim? 90% das academias não fazem avaliação. Paga a mensalidade e entra. Tchau, beijos, cheiros e queijos. Vá treinar. E Deus o tenha. Olha só a importância disso aqui. Comecem a fazer. Comecem a fazer. Isso não tem no livro de vocês. Estou trazendo um conhecimento a mais, viu? Que eu acho necessário. E, gente, é isso. IMC eu não vou falar porque é muito fácil, mas vou fazer uma reflexão sobre o IMC. O IMC é o quê? Índice de massa corporal. Vocês me perguntam, professor, o IMC ele é um dado importante? É. Ele é importante. Ele também é um parâmetro de saúde. Só que vamos analisar. O IMC ele tem as suas brechas. Porque ele vai dizer que se o seu peso está ideal para a sua altura. Só que depende do perfil desse corpo. Nem sempre o seu peso está acima significa que você corre risco de desenvolver doenças crônicas degenerativas. Nem sempre. Vamos pensar em um bodybuilder. O cara treina igual um condenado, usa os veneninhos dele lá, certinho, com acompanhamento médico, endócrino, tal. O cara consegue subir o seu peso, fica acima do peso, só que você vê que é massa muscular. Quando você vai fazer o IMC dele, vai dizer lá que ele está obeso. Só que quando você vai para o conceito de obesidade, ele não se encaixa no conceito. Obesidade é excesso de tecido adiposo. É uma doença metabólica. Então o IMC ele tem essas brechas. Então quando eu devo utilizar o IMC? Eu utilizo o IMC quando ele se encaixa no perfil corporal ideal. E qual é o perfil corporal ideal para o IMC? Pessoas comuns. Né? Pessoas comuns. Não é para todos. Não se utiliza IMC para atletas. Utilize IMC para pessoas comuns. Se eu hoje for fazer o meu IMC, eu vou estar aqui acima do peso. Se eu for seguir a orientação, porque você diz, vou ficar doido, eu tenho que baixar meu peso, mas eu não tenho gordura em excesso. Eu tenho musculatura. Então, precisamos ter essa compreensão também. Para você não for avaliar lá o cara cheio de músculo e dizer que ele está obeso. O cara fala, eu estou obeso? O que é isso? Não, o que é? Você está equivocado. Né? Então, o que é que nós podemos utilizar como parâmetro de saúde para pessoas, independente de perfil corporal ou não, RCQ e índice de conicidade. IMC depende do perfil. Certo? Por hoje é isso. Primeira unidade. Amanhã, semana que vem, nós iremos falar sobre já entrar em questões de alavancas, graus de liberdade de articulações, né? Um pouquinho de anatomia, dentre outras coisas, coluna vertebral, dentre outras coisas, movimentos do corpo, tal. E fica aberto agora para que vocês possam fazer perguntas e apresentar alguma contribuição. Fique à vontade. E aí? Quero ouvi-los. Obrigado, Tayane. Obrigado pelo reconhecimento. Deixa eu falar. Essa medição que você passou aí agora, eu só vi só em um local, só uma vez. É onde eu fui na nutricionista só. As academias não fazem isso aí. É isso. Não podemos deixar isso acontecer.
É porque eu já venho de um tempo já de atleta, e sempre nas academias onde eu ia fazer meu preparo físico para mountain bike, não tinha nenhum personal trainer assim que fazia essas avaliações. Ele só perguntava se eu tinha alguma lesão, se eu já sofri algum acidente, né, rompimento de alguma coisa, só, mais nada. Até hoje eu vejo isso na academia que eu treino ali, eu vejo os personal fazendo essa mesma coisa. Justamente. Alguém mais? E aí? Tranquilo? Então vamos lá. Tenham uma boa noite, um bom descanso e até semana que vem. Assim que o link estiver disponível aqui, eu socializo lá na turma para que os demais possam assistir a aula. Beleza? Tranquilo? Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até semana que vem.